Graça e paz. Que sala grande hoje. Geralmente nós temos 8 mulheres na sala. Olha o tamanho dessa sala hoje. Glória a Deus. Né, Marina? A sala aumentou, né? Que bênção. O Senhor é muito bom. O Senhor é bom, né? Em todo o tempo. Graças a Deus por isso. Bom, estamos num trabalho mensal, onde estamos trazendo algumas informações a respeito dos cursos da Universidade da Família, né? E eu queria fazer um parênteses antes de nós começarmos as ministrações desse mês. Mulher, uma obra-prima de Deus. Falar um pouquinho da UDF, para quem não conhece ainda. Essa CMN significa Christian Men's Network, que quer dizer Rede Cristã Masculina. Ela foi fundada por Edwin Cole, juntamente com a sua esposa. Ele nasceu em 1922 e foi até 2002, né, quando faleceu. Eles foram casados durante 54 anos de casados. Foram casados por 54 anos. E eu glorifico a Deus pela vida dos nossos pastores, que nos autorizaram a começar esse trabalho aqui na nossa comunidade. Esse trabalho ele tem dimensão mundial e chegou até o Brasil através do Jorge Nishimura. E ele acabou dividindo, né, por vários segmentos da família. Cada necessidade que a família tinha, foi criado um curso. Na verdade, é um discipulado, mas eles o chamaram de curso, né? E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Disseu, da irmã Ruth, que nos autorizaram a que nossa comunidade recebesse esse curso aqui conosco, né? E nós começamos, gente, só para vocês terem uma ideia, em 2009. Nós já estamos em 2014. Então, em 2009, nós começamos com um trabalho assim de formiguinha mesmo, e com a autorização dos nossos pastores, esse trabalho aqui na nossa comunidade. E em 2009, o primeiro curso foi Educação de Filhos, a Maneira de Deus. Nós formamos aproximadamente 60 casais até o momento. Em 2012, começou a primeira turma de Mulher Única, em 2012. E até agora, pelos nossos materiais, né? Nós formamos aí mais ou menos 300 mulheres. Isso aqui dentro da nossa comunidade e em outras comunidades também, onde nós fomos chamadas. Nós estamos com um grupo aproximadamente, cadê a Lu? 12, né, Lu? 12 a 14 facilitadoras, né? Esse é o nome que nós damos, as pessoas que se levantaram para fazer essa obra. Homem ao Máximo começou em 2015 e até o momento foram formados 80 homens. O curso de Crown foi formado, a primeira turma, em 2013, e até o momento 150 pessoas participaram desse trabalho. Temos também o curso de Habitudes. A primeira turma foi formada em 2015. E a primeira turma de Comunicação, Sexo e Dinheiro foi formada em 2016. Já estamos com a segunda turma. E temos agora também o curso Aliança, onde os líderes foram formados em 2016, mas, por enquanto, a gente não conseguiu implantar ainda na nossa comunidade. Então, esses são alguns temas, alguns cursos que nós abordamos aqui, e são ferramentas realmente que, na vida de muitas pessoas, foi um divisor de águas, né? Porque a cada formatura que é feita aqui na igreja, as pessoas testemunham sobre o que aconteceu na vida delas durante o curso. E isso tem assim dado mais motivação para a gente continuar fazendo esse trabalho, né? Porque somente nós que fazemos, que estamos à frente, sabemos o quão árduo é. Porque quando nós damos um passo para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, o inimigo também dá o passo dele, né? Então, são muitas afrontas, muitas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O Senhor tem sempre dado graça, sempre abundado. Coisas, às vezes, que a gente não imagina que vai passar na vida da gente, a gente acaba passando. Mas tudo isso para fortalecer, para que nós possamos estar fortes e fortalecer aqueles que estão juntamente conosco e que vêm
para fazer parte da nossa vida, né? E tem uma... Então, só para falar de novo, então, educação de filhos à maneira de Deus, Ministério CRAU, Habitudes, Mulher Única, Hombridade, Homem ao Máximo, Comunicação, Sexo e Dinheiro e Aliança. As ferramentas da UDF ao nosso alcance. E o mais interessante é que a UDF ela não invade a forma como é ministrada a palavra em cada comunidade. Pelo contrário, ela vem realmente como uma ferramenta para auxiliar na formação mesmo do caráter de cada um de nós. E tempo de preparação não é tempo perdido. Esse é o livro que nós trabalhamos, Mulher Única, Descubra o Seu Real Valor. E eu acho interessante falar, rapidinho, para a gente não perder muito tempo. O que a gente percebe? Né? Que a mulher ela está cada vez mais presente na sociedade. Se a gente for, todo mundo que já estudou história, sabe um pouquinho disso. Né? No Dia Internacional da Mulher, sempre fazem homenagem, falam como foi criado esse dia, que foi uma empresa que foi incendiada e tal. E a gente percebe que cada dia que passa, ela ocupa mais espaço na sociedade. Então, ela ocupa cargos domésticos e profissionais, as cadeiras nas escolas, nas instituições sociais, espaço na mídia, na maioria dos bancos da igreja, é só você olhar para o seu lado. Né? São muitas mulheres. A renda própria, por meio da emancipação feminina, produção independente, até isso a gente já chegou, né? Mas... com tudo isso, com esse crescimento da mulher, com essa autonomia, com essa elevação do quadro dela, a gente percebe que, ao invés dela estar melhor intimamente, é o contrário. Enquanto a ascensão ela é por fora, exterior, por dentro ela está cada vez pior. Deveria ser o contrário, né? Está emancipando tantas coisas, até uma produção independente, ela deveria estar bem melhor espiritualmente, mentalmente, enfim. E não é isso que a gente vê. E, dentro desse contexto, a gente busca, no curso de Mulher Única, trazer realmente essa identidade, conhecer realmente quem você é em Deus. E às vezes a gente fala assim, mas eu conheço mulher única, eu já sou única, né? A gente usa esse chavão, mas eu já sei que eu já sou única, é verdade. Só você tem essa digital, é verdade. Mas por dentro, será que você é única mesmo? Então, o curso ele traz essas indagações, esses questionamentos, sempre à luz da palavra de Deus. Eu glorifico a Deus porque os apóstolos, né, trouxeram, espalharam, na verdade, hoje pela manhã a gente estava falando lá em cima na salinha, que Jesus, ele foi e disse, eu vou, mas eu não vos deixarei sozinhos, deixarei quem? O meu Espírito Santo. E a partir dali, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e fizeram o quê? Cada um foi para a sua casa, não se falou mais de Jesus. Pelo contrário, eles receberam um gás para falar da palavra. E essa palavra foi para todos os continentes, chegou até a nós. Olha só que máximo, né, gente? Atravessou fronteiras, atravessou mares e chegou até mim e a você. Então, eu glorifico a Deus por essa palavra. E até hoje nós temos pessoas que, como os apóstolos, se levantam também para fazer materiais como esse, né? Que é o livro de Mulher Única, que não foge em nada da palavra de Deus, mas que está totalmente voltado para nós mulheres, assim como o CRAU para finanças, assim como a hombridade, enfim, todos esses cursos que nós comentamos agora. E esse curso de Mulher Única, ele trabalha realmente nessa parte, que a mulher possa conhecer a identidade dela e não deixar de aflorar a sua feminilidade. Quantas mulheres têm perdido isso, né? A feminilidade, por conta de tantas coisas. E aí a palavra do Edwin diz o seguinte, em das partes de algum texto dele, no Mulher Única, diz o seguinte, a verdadeira integridade de uma mulher não pode ser medida através de sentimentos dos homens ou aprovação da sociedade.
A mulher íntegra é uma mulher cujo caráter é formado pela palavra de Deus. Então, gente, esse curso ele é dirigido ao coração da mulher e aborda temas como autoestima, valor, originalidade, feminilidade e responsabilidade. Espero que seja um mês de muitas bênçãos. Eu ouvi assim uma gracinha, né? Dizendo, então não precisa ir no culto, não. É só para mulher, então eu, homem, não preciso ir. Aí que você se engana, porque aí você vai começar a conhecer quem é a sua esposa, quem é a sua noiva, sua futura namorada, entender como funciona a mulher, gente, porque a gente é muito estranha. Acreditem, a gente é muito complicada. Eu mesmo falo, eu sou, mas eu falo. Nós somos um ser diferente. Nem do barro não fomos criadas. Olha como nós somos excelentes, chique, olha. O homem foi ali criado do barro, pum, fez, tal. É homem mesmo, né? Nós não, fomos tiradas com toda delicadeza, a primeira cirurgia da costela de Adão. Olha que coisa linda. Então, por ali a gente já entende por que a mulher ela é tão limpa, ela é tão zelosa, né? Amém? O Senhor é bom. Nós vamos fazer uma pequena encenação de uma das partes do livro que nós estudamos, e ela é bem interessante. Eu não sei se você vai se identificar com os personagens. Eu já me identifiquei. Amor, você me ama? Amor, você me ama? Sim. Amor, você me ama? Claro que sim. Amor, você me ama? Amor, farol! Você tá... Amor, farol! Você parou o carro no meio... Meu Deus do céu, o que você vai fazer? Amor, nós estamos no farol. Você é louco? Claro que eu sou louco. Eu sou louco por você. Assim como o céu é azul, as estrelas brilham, os montes são altos, a água que molha, assim é o meu amor por você. Meu amor. Sempre assim, né, meninas? Sempre assim. Dizem que no começo os animais são todos pequenininhos, né? Gatinha, fofinha, né? Aí depois que vai passando já vira leão, sua porca e por aí vai, né? Misericórdia. Então vou chamar a Lucy, nossa líder no Mulher Única. E ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da singularidade. Tá bom. Graça e paz. Como a Nádia disse, é uma sala grande. Mas não vai ser nada diferente do que nós já fazemos em sala de aula. E assim como a Nádia também começou, eu quero agradecer ao nosso pastor e à nossa pastora por ter nos dado a oportunidade
de servirmos ao Senhor com uma ferramenta tão maravilhosa quanto é as ferramentas da UDF. Obrigado, pastor Disseu. Obrigada, porque eu lembro uma vez, não sei se ele vai lembrar disso, essa história começou comigo um pouco antes do Mulher Única. A senhora está aí, estava te procurando. Eu amo a vida dos meus pastores, que eles são uma bênção na minha vida. E eu tinha inquietudes. Eu queria poder ajudar de alguma maneira a mim mesma, primeiro. No decorrer desses dias eu vou estar comentando algumas coisas. Mas, a princípio, era isso. É uma inquietude e eu queria me conhecer um pouco mais. Queria me aperfeiçoar. Até hoje estou tentando. Estou me aperfeiçoando. Porque, como o Rodrigo sempre diz, nós estamos em construção. Ainda tem muita coisa para o Senhor construir em mim boa. Muita coisa ruim ainda para ser aperfeiçoada pro bom, né? E eu queria fazer um curso de casais. Só que o curso era num domingo, era na escola dominical. E algumas pessoas falavam assim, não vai, o pastor não vai deixar você ir, não. Ele não vai deixar você ir. Escola dominical, ele vai te permitir sair, não vai. Mas, o dia que eu cheguei nele, falei, ai, pastor, estou com vontade de fazer um curso assim, assim, assim. Era na comunidade Carisma, lá em Osasco. E aí ele só falou assim, tá bom. E eu fui. E ali foi um começo. Só lembra, ou não? Foi um começo para os outros. Aí os outros chegavam, já quase não pediam, né? Comunicava, né, pastor? Vamos lá. Eu estou indo lá fazer. E é uma honra fazer a obra do Senhor. Quando vemos mulheres que chegam totalmente feridas, sem esperança, é bom vê-las restauradas. Eu fui restaurada na minha singularidade. E quando nós ganhamos algo que é tão bom, nós queremos dividir. Não dá para ficar. Por isso que é fácil entender um novo convertido. O novo convertido, ele recebe o Senhor e quando ele sai daqui, ele quer ganhar o mundo. Porque é algo tão bom, é tão bom, é tão bom, que ele quer fazer o outro também enxergar que é bom. Às vezes até erra, porque ele quer tanto fazer o outro enxergar que ele erra. E isso aconteceu na minha casa. Mas é importante nós nos colocarmos na brecha, né? E ao longo dessa caminhada, não foi sozinha. Nenhuma de nós faz o que faz hoje sozinhos. Sempre teve os anjos do Senhor, que são os moradores da terra, que estão ao nosso favor, trabalhando ao nosso favor, né? E estar andando com as mulheres, eu sempre andei com mulheres de intercessão, né, Lai? Almira, né, que já não está conosco, e ensinavam tanto. E quando estava com elas, a vontade de poder fazer algo crescia. Então, Mulher Única, para nós, facilitadoras, para a honra e glória do Senhor, nós temos essas 12 facilitadoras, como a Nádia falou, já foi maior. Infelizmente, nós também tivemos perdas. A Nádia é aquela amiga que estamos juntas. Coordenamos esse curso juntas. E o engraçado é que o Mulher Única, ele não é para ser coordenado por uma pessoa. Ele é para cada sala e vai indo, né? E vai tomando conta, e vai fazendo, vai discipulando. Mas aí as meninas, quando elas vão formando turma, elas também não querem deixar de estar conosco. Então, é uma verdadeira comunhão. Nós temos umas com as outras uma comunhão. Como eu falei,
houve perdas. E às vezes, eu vou começar a dar o estudo, mas às vezes, infelizmente, nós ouvimos assim, fez o curso. Por quê? Nossa, era facilitadora. Por quê? Porque somos humanas e estamos em construção. E como estamos em construção, temos falhas. Tem coisas que, às vezes, não permitimos o Senhor chegar lá. Porque quem faz a obra é Deus, gente. Nós só somos uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas quem convence as pessoas de todas as coisas que ela precisa fazer de certo na sua vida é o Espírito Santo de Deus, porque Ele está dentro de nós. Não é ninguém. Você pode falar uma noite e um dia com uma pessoa. Se o Espírito Santo do Senhor não estiver ali convencendo ela do seu pecado, do seu erro, das suas atitudes, das suas ações, nada daquilo vai valer a pena. Nada. Somente o Senhor. E se estamos aqui hoje, é para a honra e a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar. Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Pelas vidas que o Senhor tem resgatado nesse lugar. Pelas restaurações que o Senhor tem feito. Pela volta dos nossos irmãos que têm vindo. E por aqueles que também virão e voltarão. Senhor, que a cada um aqui, cada líder, cada membro, cada servo de Deus, esteja, Senhor amado, com o seu coração aberto, para o Senhor fazer a grande obra que o Senhor tem para fazer, e cumprir, Senhor, a promessa que o Senhor tem para esse lugar, nas nossas vidas, uma obra de assombro e de espanto. Senhor, obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor já deu também às nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Senhor, e que aquilo que falarmos vá no profundo, Senhor, do coração de cada um. Estamos falando hoje com mulheres, Senhor. E como a Nádia disse, Senhor, nós estamos aqui também para fazer um pouco os homens entender o quanto complexo é uma mulher. E uma mulher do que o Senhor formou. Foi o Senhor que nos fez assim. Não foi ninguém, não foi Satanás, foi o Senhor. E o Senhor nos fez para a sua glória. O Senhor nos fez para sermos, Senhor, mulheres virtuosas, Pai. Mulheres valorosas nas suas mãos. Mulheres, Senhor amado, sábias. Mulheres, Senhor querido, santas. Mulheres, Pai amado, que sabe e tem o discernimento, Senhor, de tudo que precisa. E em Teu nome, Pai, eu quero agradecer, exaltar, louvar o Senhor nesta manhã. Que o Senhor esteja, Pai querido, nos conduzindo a este ensinamento, Pai, que primeiro é para mim e depois para outro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você quer que eu fique mexendo, você mesmo faz? Não sei, você quer ficar aqui? Pode ser, eu fico aqui no chão. Tá bom. Tá bom. Ó, o livro é grande, vocês vão sair daqui lá pelas 2 horas da tarde, hein? Mulheres, vocês estão aí? Glória a Deus. Levanta a mão, quantas mulheres aqui já fez uma mulher única que está aqui presente? Glória a Deus. Obrigada por vocês estarem sempre a nos ajudar, né? Ser mulher é uma obra-prima de Deus. É tão tremendo, né? A Nádia começou falando sobre a costela, que o Senhor tirou a mulher da costela de Adão. E nós vimos aqui um teatro, uma encenação, parece bobo que foi feito, né? Mas a mulher, às vezes, ela quer esse tipo de confirmação do marido. A mulher até sabe, pelas ações dele, que ele a ama. Mas, às vezes, ela precisa ouvir. Eu gosto quando o Paulo Franco chega aqui, né, que ele fica assim, a maior mulher do mundo eu amo, e ele faz a gente fazer declarações ao marido, né? E, às vezes, até você fica meio assim, ai,
Não estou acostumada com isso. Mas é isso. Dizer ao outro que ama é importante também. É construir a afinidade com o outro. Às vezes nós passamos tanto tempo juntas, né, o homem e a mulher, né, estou falando aqui de maridos, que esquecemos, eu também, tá? Esquecemos que o outro precisa, que falemos que o amamos. Né, mamãe? E agradecer, assim, eu quero também, porque eu sempre tive o apoio do Reginaldo para fazer tudo o que fazemos, gente. E às vezes eu não agradeci a ele das vezes que ele apoiou e que ele fez. Já agradeci algumas vezes aqui, né? Quando ele perde as horas de sono dele para me levar para trabalhar, é uma demonstração de amor. E como eu falei, às vezes sabemos que o outro ama, mas é importante falar. E até nesse testemunho, quando o marido está lá, né, dirigindo, e a mulher está perguntando, ela pergunta, e ele, eu te amo, por acaso, né, no acaso. Eu te amo, uma coisa tão... Olho no olho sempre é a melhor coisa. E aí ele fica bravo, né? Tem uma parte aqui que ele fala que ele fica bravo. Eu não já falei, eu te amo. E ela, assim, fica confusa, porque ela gostaria que ele tivesse olhado para ela e prestasse atenção. Esse ponto aqui foi o ponto da hora que ela está querendo a confirmação do amor, né? Mas tantas vezes as mulheres, elas procuram o seu marido para falar apenas o dia dela, que pode parecer bobo. Principalmente com as donas de casa acontece muito isso. Ela quer falar lá de como ela lavou a roupa, como é que caiu, o que aconteceu, o que a criança fez, né? E às vezes o homem está em tanto, como diz o Cláudio Duarte, a caixinha, né? Ele está lá na sua caixinha que ele não está entendendo o que ela está querendo. E tudo que ela está querendo é um pouco de atenção. Conversar. Falar. Vocês já ouviram dizer que mulher tem 6.000 palavras para gastar por dia? Eu não sei quanto que... Eu não fiz a conta de quantas eu falo por dia, não. Mas eu acho que é muito. Aliás, eu já vim para cá avisada pela Cília. Mãe, cuidado, hein? Não vai passar da hora, por favor. Você não fala muito, tá? Toma cuidado, você fala demais. Agora aqui, ó, já vai puxar a cordinha, que eu já estou falando. Mas é isso. E aí ele tem uma parte dele lá que ele fala assim, né? Edivaldo já falou a parte romântica, que ele saiu todo mar, né? Eu te amo. Ele falou, a culpa é do diabo. É ele que fez eu fazer isso. E às vezes a gente culpa o diabo quando ele não tem culpa, né? Tem uma brincadeira assim, né? Que o diabo está lá na calçada chorando e pergunta por que ele está chorando, né? É porque tudo eu sou culpado, eu sou culpado, tudo eu sou culpado. A carne também é culpada, né? Então é isso, só para relaxar. Ministração. Pode dar uma água para mim, por favor. Uma obra-prima de Deus. Em Gênesis 1, 26, 29. Abram aí, por favor. Obrigada. Não tem como falar, né, de mulher sem primeiro tomar água. É, pastor. Deixa eu tomar água. É isso aí. Em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que há da semente, ser-vos-ão para mantimento. Quando o Senhor fez Adão, Adão era responsável por todas as coisas no Éden. Já ouvimos isso várias vezes também. Ele era responsável por dar nome aos animais, por cuidar de tudo aquilo ali. O Senhor deu para ele essa autoridade. E quando ele fez a Eva, ele deu junto com Adão. Ela era a sua auxiliadora. E aí nós, lendo no capítulo 2, 20... nós vamos ver que o Senhor fez a mulher. E fez a mulher exatamente porque Deus viu que Adão estava sozinho. Porém, como ninguém é semelhante a Deus, Adão estava sozinho, porque não havia alguém que fosse semelhante a ele. Adão dava todos os nomes para todo mundo, mas ele não tinha a sua parceira para dar nome. E aí, lá no capítulo 2, 20, e Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, tomou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto a do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Amém? Oi? Mandamento. Deixará o pai e a mãe e se farão uma só carne. O nome Eva tem sua origem a partir do hebraico e significa a que vive, a vivente, a que tem vida ou cheia de vida. Olha que lindo. Você, mulher, é isso. Vive, vivente, tem vida, cheia de vida. E como é triste nos nossos tempos Satanás fazer algo para mostrar às mulheres que ela não tem vida. Não vive. E tantas vivem uma vida triste, esperando o dia da morte chegar. É triste. É triste vermos que há mulheres que elas não se aceitam ser mulheres. Mas como é bom ser mulher. Eu levei um tempo para entender isso. Levei um bom tempo para entender isso. Como é bom ser mulher. Que privilégio ser mulher. E um privilégio o Senhor ter tirado a costela de Adão e ter nos transformado para sermos auxiliadoras. Em Gênesis, como eu já li também, já li tudo já, na verdade. Já li tudo que era para se ler.
Quando o Senhor diz assim, no 22, ele diz: e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde da manhã o 5º dia. Oh, desculpa, gente, estou no lugar errado. Desculpa que eu estou no lugar errado. E da costela que o Senhor Deus, no 22, tá? 2:22, desculpa. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos. Nós somos, quando nos casamos, a carne do nosso marido e o marido a nossa carne. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no Evangelho foi não falar do meu marido mal. Porque se eu falar dele, eu estou falando de mim. E quantas vezes nós, mulheres, deixamos que situações espirituais até ruins venham acontecer conosco, porque tudo que sabemos é falar mal dos nossos maridos. Muitas mulheres chegam no Mulher Única com o seguinte pensamento: eu vim fazer o curso para ver meu marido transformado. E aí ela tem uma baita decepção, né? Porque a gente já chega de pronto e fala assim, então, né? Seu marido, quem muda é Deus. Aliás, sempre, a irmã Ruth gosta de sempre falar esse versículo, que o coração do rei está na mão do Senhor. E ele leva para onde? Ele inclina. Então é você, mulher, que leva? Mas nós somos teimosas, né? Às vezes a gente quer levar, aí não consegue. Aí sabe o que realmente leva ele para onde você anseia que ele vá? Aquela ferramenta maravilhosa que pouco usamos. Oração. Essa. Confiança. Confio em meu Deus. E Ele vai realmente colocar exatamente aonde Ele quer o outro. O meu marido. No caso, seu também. E a costela, voltando aqui, era símbolo de algo tomado de Adão e colocado em Eva. Na criação, a mulher foi feita a partir do homem, mas desde então, todo homem vem da mulher. Com isso, Deus mostra a igualdade entre homens e mulheres. Isso não quer dizer que a igualdade nos dá direito de competição. Isso não quer dizer que a igualdade nos dá direito de sermos insubmissas. Isso não quer dizer que a igualdade nos dá direito de fazer o que quiser. Porque o homem, ele tem a autoridade dentro de casa. E já aprendemos isso também no mês passado. Que o homem, ele tem autoridade. E quando o diabo está atuando no nosso tempo, colocando as mulheres com uma autoridade que não é dela. Quando nós nos colocamos com essa autoridade que não é nossa, nós estamos amaldiçoando o nosso lar. Nós estamos trazendo maldição. Porque o Senhor falou que nós somos o vaso mais frágil. E o homem, ele é o sacerdote. Não para fazer o que quer. Porque tem um Deus primeiro para orientar. E a sua esposa para auxiliar. Então, no sacerdote também, nós precisamos entender que não é ficar preguiçosamente esperando, né, que o varão vai lá e faça todas as coisas. Não, é juntos. No Comunicação, Sexo e Dinheiro, aliás, esse Comunicação, Sexo e Dinheiro, ele é um livro voltado para os homens. O Edwin Cole, quando ele teve a ideia de fazer o Mulher Única, foi porque muitas mulheres, elas chegavam nos eventos, né, que ele fazia para homens, e elas perguntavam, por que não tem para nós?
O que leva o Senhor a pensar que o pecado que eles cometem, nós também não cometemos? O que leva o Senhor a pensar que aquilo que eles fazem, nós não fazemos? Então, começou uma certa cobrança. E ele fazia palestra somente com homens. Há muito tempo. E glória a Deus, né, que o Senhor usa os moradores da terra mesmo para despertar, né? E ele foi, junto com a sua esposa, uma bênção, porque os testemunhos da Nancy são testemunhos maravilhosos. Aliás, a nossa geração peca por não ouvir os mais velhos. Eles têm testemunhos maravilhosos para nos dar como ensinamento. Hoje em dia, nós estamos vendo jovens se aconselhando com jovens. Jovens é para se aconselhar com os mais velhos. Mas os mais velhos têm que dar exemplo também, né? Para que haja também aconselhamento disso, para aconselhar os mais jovens a caminharem. É bíblico. E aí, a questão é que, tantas vezes, né, a gente termina errando por não nos colocarmos no nosso lugar. Somos verdadeiramente únicas. E únicos são os homens também. Eu não sabia até um tempo atrás de que a íris do olho ela é uma identidade única no ser humano. Eu só entendia da digital, né? O que já é uma grande coisa. E ainda tem a íris do olho ainda. Esse Deus é maravilhoso. E o DNA. Você quer saber quem é que fez determinada coisa, se o pai é daquela criança ou não? Vai fazer um exame de DNA. Está lá. Deus é maravilhoso. Pensar que nós fomos formados com tanto amor e tanto carinho, né? E Satanás ele vem tentando. Vamos ver mais um pouquinho. A costela era um símbolo de algo tomado e colocado lá em Eva, como nós já falamos. Na criação, a mulher ela foi feita a partir do homem. Mas olha que engraçado, né? Mas a partir daí, todo homem veio da onde? Da mulher. Exatamente da mulher. Tremendo. Tremendo. Aí vemos homens maltratando mulheres. Vemos homens que simplesmente eles abusam da sua autoridade. E não promove ela de forma correta, como o Senhor ele tem, biblicamente, nos ensinado. E a pergunta é a seguinte. Se a mulher ela foi tirada da costela de Adão, por que, então, ela não tem as mesmas características que ele? Por que homem e mulher é tão diferente? Por que será? Por que para o homem, tudo para ele é objetivo, é ali, né? Preto no branco, né? Prático. A mulher não. Você vai conversar com uma mulher sobre um assunto que aconteceu no dia dela, ela vai contar a hora que ela saiu de casa, quando ela pegou o ônibus, ela foi dirigindo, ou então ela chegou lá no trabalho dela, o que aconteceu. Até as mulheres, às vezes, não têm paciência de ouvir a própria mulher de tanto detalhe que ela conta, né? Que aí a gente é assim, a gente gosta muito de falar, ouvir, não muito. É verdade? Nós gostamos muito de falar. Existem as exceções. Existem as mulheres que não gostam de falar, né? Elas implodem, tudo por dentro, né? Elas não falam. Tudo elas estão ali, só delas. Mais ninguém. Mas mulher gosta de falar. Ouvir já é outra história. E aí conta. Às vezes eu estou assim ouvindo, eu falo, então. E aí? E aí? E aí? Chegou? E o que aconteceu? Mulher é curiosa, ela quer saber logo o que aconteceu lá, tá? O que foi? Né? Conta mais rápido. Resume. Hã? Eu vou resumir. E é assim. Essas características, de onde ela vem? De Deus. Vem de Deus. A característica sensível da mulher, ela vem da onde? De Deus.
A mulher, ela tem a parte nutridora, sensível. E o homem tem aquela disciplinadora, vigorosa. Todas elas foram feitas pelo Senhor. Nós queremos mudar situações que foi Deus quem fez. Mulher é para ser feminina mesmo. Mulher é para ser delicada. Apesar que nessa parte, né? Os mais próximos me conhecem, sabe como eu sou. Pelo amor de Deus. Sai um furacão e sai derrubando tudo. Cai. Ontem mesmo tive uma dessas, né? Marcelo está aí? Marcelo falou, Luci, espera a porta, dá um pouco de sinal para você fechar, né? Tem uma portinha que a gente pega a chave para ir para as salas. E eu vou lá, toda vez eu vou pegar a chave e eu já quero fechar ela mais rápido para não ligar o alarme. E simplesmente eu... Aí ele disse assim, lá vem a Luci. Lá vem a Luci. Ele falou, já sabia que era você. Você não espera fechar essa... Eu falei, então, o medo é tão grande, o negócio fica buzinando, que eu já vou e pum, pum, pum. Eu quero fechar o mais rápido. E o negócio não fecha, tem que ser o tempo dele. Né? E tem que ser no seu tempo. E, às vezes, a gente diz que o apressado come cru. Mulher. Vive comendo cru porque é apressada. Tipos da minha, né? Tem aquelas calmas. Glória a Deus por isso. Mas somos a parte feminina, nutridora e sensível. Aquela que o Senhor tem sensibilidade para percebermos coisas que os homens não percebem. Porque eles são focados no que eles fazem. A nossa visão é 180 graus. O homem é assim, né? Vai indo. E a gente está... Dentro de casa é aquilo mesmo, cozinhando, exatamente essa é a mulher. Ela cozinha, ela passa, ela fala no telefone, ela fala com o filho para estudar, para fazer... E ainda, se o marido tiver, ela ainda consegue interagir com ele e conversar com ele. Multifunções. 360. Vira o pescoço. Mas isso veio do Senhor. Quando nós estudamos sobre a mulher virtuosa, né? Ela faz tantas coisas, né? Cuida de tantas coisas. Essas somos nós. Essas somos nós. E não tem como mudar isso. Nós temos pontos positivos que o Senhor nos deu, que nós ainda não aprendemos a exercer, a conhecer, né? E deixar o Senhor trabalhar essas características que vêm dele em nós. Nós não deixamos e não fazemos, muitas vezes. E o homem, que hoje eu não estou para falar do homem, né? Mas não tem como não falar dessas partes. O homem é aquele que a realização dele é do trabalho. Um homem, quando ele não tem preguiça, porque tem isso, né, infelizmente, né, nos dias de hoje, né, quando ele não tem preguiça, ele entende que ele é homem e ele é o chefe da sua casa, né? A maior tristeza que ele tem é perder o seu emprego. Reginaldo, ele trabalhou durante 22 anos no HSBC. 22 anos, e ele é o tipo de funcionário que está doente, caindo, e foi 22 anos, se faltou, acho que 2 vezes, né, amor? Foi muito. 2, 3 vezes, porque teve que operar, e não faltou. E o dia que eu cheguei em casa, que ele falou que ele estava desempregado, eu pensei assim, é bancário, daqui a pouco ele consegue trabalho. Vai trabalhar rapidinho. Eu pensei. O Senhor está nas suas mãos. A gente sempre diz que está nas mãos de Deus, né? O princípio da nossa oração é esse, né? Só que não foi alguns dias. Foi alguns meses. E tantas outras situações nesse decorrer, eu fui aprendendo com o Senhor. O que é você realmente confiar? E tem tempos que a gente realmente
Nós cantamos muito, né? Não sermos abalados. Eu canto e medito nisso, né? Pode até ser, como o bambu vai caindo, mas não tomba. Continua firme na fé, porque a nossa fé não pode ser abalada. E quando nós estamos em situações drásticas, a nossa fé, muitas vezes, diversas vezes, vocês podem falar que, Lucy, você está enganada. É sempre a que abala. A gente deixa de crer quando demora aquilo que estamos pedindo. Então, não sejamos abalados. Não, realmente, Senhor, é uma oração. Não sejamos abalados. Não sejamos abalados. Porque nós somos abalados, gente. Um desemprego dentro de casa é um abalo. Principalmente quando uma família leva... O pai de família tem vários anos ali na empresa e você acredita até que ele vai se aposentar lá. Aí, de repente, o senhor, não, muda tudo. Né? E tudo que acontece conosco é um aprendizado. Seja bom, seja ruim. É um aprendizado. E nós somos essa mulher auxiliadora, daquela que é para apoiar. No momento, quando o seu marido está lá, na fragilidade dele, quem vai entender? Mulher. Ninguém lá fora, gente. Então, por isso que a mulher ela tem que começar a tomar a responsabilidade daquilo que é dela. Mas aquilo que não é dela, deixe para o marido. Deixe para ele. Ele é que tem responsabilidade com outras coisas que você está querendo pôr suas mãos. Nós somos somente para auxiliar e não mandar. E mais para frente eu vou estar falando um pouco sobre isso. Então, quando Eva ela foi criada pelo Senhor, foi colocada essas características nela para auxiliar Adão. Tanto o homem quanto a mulher têm qualidades necessárias um para o outro. É como um encaixe, né? Perfeito. Então, não pense mais assim, por que sou diferente? É necessário. Se todo mundo gostasse de verde, nossa, a igreja ia ser um canarinho, né? Todo mundo de verde. Não é assim. As diferenças, elas são importantes. Elas são importantes, como eu já ouvi várias vezes o pastor falar aqui, né? A lixa grossa. Ixi, é mesmo. Eu sou uma lixa grossa em casa, gente. Quem me conhece é meu marido. Lixa grossa. Às vezes nós colocamos assim, aquela coisa assim, né? Ai, perfeito, maravilhoso, né? Não é assim, não. Tem coisas que somente o homem e a mulher, os dois juntos, sabem o punhado de sal que eles comem. E como é, né? Diz lá, que a gente também já ouviu os dois jumentos, né? Se tracando. É necessário que nós tenhamos uma mente em Cristo. E a nossa singularidade, porque ser singular é ser único, ela esteja restaurada pelo Senhor. E aí, a satisfação do homem está no trabalho. A da mulher, em ser mãe, dona de casa, né? Em estar auxiliando os seus filhos, em estar junto ao seu marido. Essa é a nossa realização. Os homens foram criados conforme Adão e recebeu o domínio. Cultivar, guardar, governar, supervisionar. Em Gênesis 2:15, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Mas a mulher é basicamente satisfeita na relação com o homem. E um dia uma irmã me perguntou, não estou entendendo, sou solteira. Que negócio é esse que basicamente a minha satisfação está relacionada a um homem? É verdade. É verdade. A mulher se realiza quando ela se casa,
tem seu marido. A realização da mulher, ela está nisso mesmo. Quem é solteiro quer casar. Quer casar. Ainda que fale que não, quer casar. Quer ter uma família. E precisa esperar. Aí tem aquilo. Às vezes não é o propósito do Senhor para você. E você vai ser solteira. E a sua satisfação vai estar onde? Em Cristo. Ele é homem. Certo? A sua realização está onde? Em Cristo. E ele é mulher? Não. Ele é homem. Então a nossa satisfação está no Senhor. Tanto que as solteiras cuidam das coisas e as casadas, as coisas a nossa satisfação está aí. Quando temos certa idade, não vemos a hora de namorar. E quando estamos namorando, também não vemos a hora de casar. Tem situações que, eu não queria casar. Porque é uma situação lá atrás que te impede de pensar que você não quer casar. Pode ter certeza disso. Mas uma família que foi criada e que ela foi ensinada, o casamento é uma realização também do ser humano, vai pensar em casar. Né? Até porque os cristãos sabem muito bem, né? Apesar que é difícil os dias de hoje, mas é necessário continuarmos em cima, que a fornicação ela é pecado. Então, às vezes, os casais estão com pressa de casar, né? Com pressa de casar para fazer outras coisas. Né? E aí, por que tantos conflitos entre as mulheres? Por que tanto conflito? Quando se unem numa só carne. Porque ambos não reconhecem e não apreciam a individualidade, nem a singularidade do outro. Cada um sonha com o ideal, porém o que une é o real. Quando namoramos, pensamos e idealizamos uma situação no casamento. Quer ver algo que nós fazemos sempre, quando solteiros? Imaginamos que situações dentro da nossa casa, com os nossos pais, nunca vão se repetir na nossa casa. Que nós vamos ser totalmente diferente do pai e da mãe. Não, quando eu casar não vai ser assim. Não é dessa maneira que eu vou tratar o meu esposo. Eu não vou falar desse jeito. Eu não vou fazer isso. Gente, eu me peguei não sei quantas e quantas vezes repetindo as mesmas situações que eu condenava na minha mãe. E eu sou fruto, né, de um casamento rachado. Minha mãe se separou por 2 vezes. Graças a Deus agora está sozinha. Mas 2 vezes ela se casou. E eu falava, não vou fazer isso. Imagina. A gente consegue fazer e com uma intensidade, às vezes, maior do que a gente condena. E não entendemos. Nossa, porque você idealizou uma situação. Viver ela é outra. Viver um casamento, né? Você que é solteira, que você está aqui. Casamento é algo muito sério. Muito sério. Não é só juntar 2 escovas de dente. É ter, de princípio, você já levanta com um hálito maravilhoso do outro do lado, né? Tem dessa. O cabelo que é bonito aqui de se ver, quando lá acorda, ai, ai, ai. Né? Hã? Exatamente. Comportamento. Comportamento completamente diferente de quando namorava. Então, não idealize. Um dos conselhos que nós mais damos no Mulher Única para as solteiras que fazem conosco, inclusive nós estamos com uma sala de solteiras. É uma pena que não houve uma adesão maior das solteiras para esse curso junto, que elas estão fazendo sozinhas. O conhecimento delas no Mulher Única é completamente diferente, né, de quem está casado. As curiosidades é outra, a situação é outra. Mas um dos conselhos que mais damos para essas meninas que chegam, não case sem antes conversar muito sobre tudo, dos assuntos mais difíceis. Tenha pessoas que oriente, que aconselhe.
Aliás, conselheiros é coisa que devemos ter nas nossas vidas. Muitas vezes eu não fiz coisas ruins, maior, porque eu tinha pessoas maduras perto de mim. E eu aprendi com elas. Então, o casal de namorado está lá lindo, maravilhoso, né? Porque quando namoramos, realmente, gente, a lua, ela não é redonda. Não é. Ela tem um brilho diferente. As pessoas parecem que têm coração nos olhos, assim, entendeu? Paixão, paixão. Né? Apaixonado. Cego. O Rodrigo sempre diz isso. E continua cego. E continua cego, né, Nádia? Então, a gente dá o conselho para essas jovens. Conversem muito. Sabia que aquele exame de sangue, se você pode ter filho ou não, tem que se fazer, o exame pré-nupcial. Para saber, você já vai entrar dentro do casamento, tendo uma situação e sabendo, se você verdadeiramente ama aquela pessoa, você vai continuar e vai casar e vai viver feliz. Aqui não tem isso, mas nós já tivemos casos de pessoas que se separaram por conta disso. Adulteraram por conta disso. Dizem que deve prestar atenção na mãe, é verdade. Reginaldo deveria prestar mais ainda na minha. E falar como esse rapaz, para nós que somos cristãos, e eu estou falando com cristãos, gente. Como esse rapaz ele tem um relacionamento com Deus? Que tipo de relacionamento ele tem com Deus? Estar na igreja não é ser convertido. Aliás, Satanás pode estar do lado aí. E você não está nem percebendo. Ele está assistindo o que eu estou falando. Né? Com certeza. E aí nós auxiliamos essas moças, a elas, não entrarem no casamento com os olhos fechados. Mas entender que crises acontecem dentro de um casamento, situações complicadas. Nós temos muitas vezes, mais situações complicadas para solucionar num casamento do que o tempo todo o mar de rosas. E rosa tem espinho, gente. Muito. Exatamente. Então, nós colocamos essas meninas. Teve uma moça mesmo, infelizmente, depois ela veio a se separar. Mas lá, quando ela estava namorando, já tinha os indícios que não deveria ter se casado. Se ela tivesse prestado atenção, porque conselho, gente, às vezes assim, a gente deveria vender, né? Porque vendendo, aí a pessoa paga, aí parece que vai custar no bolso, aí ela vai fazer, né? Porque de graça ela não entende, né? De graça, se conselho fosse bom, vendia, não dava de graça, não é assim? Aconselhamos, falamos, ensinamos, e às vezes vemos pessoas fazendo coisas de falar assim, poxa vida, por que não buscou ajuda? Por que não deixou o Senhor fazer a vontade dEle? Porque, gente, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas, boa, perfeita? Boa, agradável e perfeita, é isso aí. É isso mesmo, boa, perfeita e agradável. Eu nem vou falar porque eu vou errar de novo. Estou igual criança, fala de novo. Boa, agradável e perfeita, é isso aí. É isso aí. E aí, nós não deixamos o Senhor fazer a vontade dEle realmente. Não permitimos. Essa é a realidade. Falamos, poucas vezes fazemos. E vamos lá. Em Efésios 25 a 28. 25 a 28, desculpa. Será que não podia ligar aqui esse ventilador, não? Por favor. Estou com calor. Aliás, uma das minhas características, quando eu me agito, sou misericórdia. Vamos lá. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para aprender a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É que é uma outra versão, né? Tá. Nem ruga, nem coisa semelhante.
mais santa e irrepreensível. Eu vou olhar então na outra aqui para ver, que é uma outra versão que eu estou lendo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Os maridos podem até fazê-lo involuntariamente de vez em quando, mas por não entender o princípio, não transformem o hábito de amar a sua esposa como a si mesmo. O engraçado é que o Senhor não deixou isso para a mulher, deixou para o homem, né? Porque a responsabilidade é dele, amar a sua esposa, né? E Adão, voltando a ele amou Eva. Assim, é engraçado, né? Aonde estava Adão na tentação de Eva? Onde que estava ele? Né? Não tem. Mas onde estava? Porque ali, infelizmente, ele estava dando nome para os bichos. Ou dormindo. Aonde estava Adão? Maridos, cuide das suas esposas. Falem com elas. Preste mais atenção. Adultério está acontecendo dentro da nossa igreja, porque não está prestando atenção na sua esposa. Você é responsável por ela. Deus vai pedir conta a você da sua esposa. Vai pedir para mim também. Pode deixar que ele vai pedir para mim também. Mas os adultérios têm acontecido dentro da igreja porque não se tem prestado atenção no outro. Eva, ela foi tentada e ela cedeu ao pecado. Aonde estava a sua carne? É só uma conjectura. Onde é que estava? Passeando por algum canto, dando nome aos bichos. Não prestou atenção na sua esposa. E por conta disso, toda uma humanidade recebeu a punição do pecado dela e dele. Quando pecamos, o pecado ele não somente destrói a nós mesmos, mas ele destrói a nossa família. O dia que nós entendermos isso, de verdade, que tudo que fazemos a reflexo na nossa família, nós vamos passar a pensar 10 vezes. 2 é pouco, 3 é pouco. Mas 10 vezes, para ver se é realmente aquilo que devemos fazer. O autor do Hombridade diz: percebi que muitos homens não entendem uma das regras da vida segundo a qual o homem tem de se dedicar à mulher e fazê-la sentir-se única. Isso é uma fala do Edwin Cole. Quando ele passou a ministrar mulheres, junto com a sua esposa, ele percebeu que a situação era mais feia do que ele imaginava. Ele percebeu que a situação era muito complicada. Dentro do Hombridade, os homens têm 5 anos, né, Nádia? 5, né, Rodrigo? 5 anos para fazer toda a grade curricular dos cursos de homens, para sair formado. Formado. Comunicação, sexo e dinheiro é dos homens, gente. E o Edwin fala, estudem, mas não vai querer ensinar seu marido. Ensinar também é parte do Senhor. Nós não temos esse direito de ensinar. Agora, nós podemos tomar para nós aquilo que é nosso. Colocar a carapuça, colocar até o pé e começar a nos avaliarmos. Porque sempre a gente tende a avaliar o outro. Até Adão culpou quem? Culpou Deus. Foi um culpando o outro. Ninguém se responsabilizou pelo ato. Ninguém. Foi a serpente, foi a mulher, foi não sei quem, né? Fazemos as coisas e fala assim, foi você, foi fulano de tal, foi não sei quem, mas você mesmo não coloca assim na responsabilidade da sua situação que você precisa resolver. Isso mesmo.
Mas Deus responsabilizou Adão. E eles pagaram. Saíram do jardim, preparado para eles. E aí estamos. Todos os dias devemos renovar a nossa mente. Colocar o Senhor na nossa vida, o reino dele na nossa casa. Para quê? Para que o pecado, que está tão pertinho ali de nós, ó, não tome conta. Vamos lá. Qual o princípio da singularidade de toda mulher? A mulher, ela quer se sentir segura, ser reconhecida, ter atenção. E é o que vimos aqui naquele pequeno teatro. Ela quer ser reconhecida, quer ter atenção, como já falamos, né, nessa manhã. E tantas vezes não é entendida. Em Gênesis 3, 1, 7. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao cabecinha do seu marido, também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E aí, quando o Senhor diz, né, quando ele aparece lá, eles se escondem. Ciência de que estavam nus. Isso. Exatamente. As tentações, elas são assim. Vamos lá, é só uma vez. Não vai acontecer de novo. É só uma vez. Ah, qual o problema? Né? Que mal tem? Tem nada a ver. Estou fazendo nada contra ninguém. Quem tem a ver com a minha vida? Ninguém. A gente ouve esses dizeres. E Eva, ela foi desobediente. Havia uma obra perfeita de Deus. Perfeita. A imagem e semelhança do Senhor. Adão e Eva estavam ali vivendo no jardim do Éden, numa tranquilidade, numa paz. Mas não. A mulher, ela não conseguiu sucumbir à tentação. E ela comeu do fruto. E por conta disso, por causa da desobediência dela, o pecado dilapidou, destruiu a singularidade da mulher. Acabou. Aquilo que era puro, santo, acabou. E como tudo tem uma consequência, o Senhor disse a ela: você vai ter filhos e com dores. E o homem, você não vai só dar mais nome animal, assim, esse sossego todo, não. Agora você vai ter que trabalhar e vai ter que comer do suor lá do seu trabalho. É dele que você vai comer. Esse é um mandamento de Deus. O homem tem que trabalhar. Tá difícil? Trabalho. Tem que trabalhar. Chega todo cansado. Toma um banho de relaxo, no outro dia trabalho de novo. Traz o sustento para casa. É mandamento do Senhor. Ai, ai. O que custou isso para nós, mulheres?
uma singularidade manchada, destruída. E, infelizmente, do pecado, há situações que acontecem, numa grande maioria, com as mulheres. Feridas na alma, traumas físicos, mentais e morais. A mulher, ela passou a ser tratada não como uma princesa, uma joia, algo único, mas durante séculos e séculos, as mulheres, elas foram maltratadas. Os homens, por ver que a autoridade era deles, pisavam em cima como um tapete. Pisavam em cima. E ainda pisam, não valorizando, maltratando, achando que é o dono do seu pedaço e a mulher é apenas a escrava, às vezes é a empregada mesmo. Infelizmente. Satanás é tão sujo que nós vamos ver uns índices aqui agora de números de violências que são cometidos contra as mulheres no Brasil. No Brasil. Tá? Tem aí, Nádia. 503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora. Entre as mulheres que sofrem violência, 52% se calam. Em 61% dos casos, o agressor é um conhecido. 43% das agressões ocorrem dentro das casas das vítimas. O que eu falo aqui não é novo para os pastores, porque eles estão cansados de socorrer pessoas assim. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. 40, gente. É um número muito grande, no lugar onde dizemos que adoramos a Deus. E a violência, eu vou falar, deixa eu completar, né, para não perder o raciocínio. 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. 10% das mulheres já sofreram ameaça de violência física. 8% das mulheres sofreram ofensa sexual. 4% receberam ameaça em faca ou arma de fogo. 3% ou 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro. Levanta a mão quem já viu um caso desse aqui. Levanta a mão. Gente. Quem não viu, glória a Deus. De você ver um olho roxo, de você ver uma pessoa abusada. Abusada muitas vezes, infelizmente, por pais. E sabe o que é isso? É o pecado. Destruído colocado lá no Jardim do Éden. A desobediência. O Senhor diz que de nós Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Nós precisamos entender, mulheres, que nós estamos em um tempo de buscar o Senhor. E nos fazemos santas no Senhor, todos os dias. Santidade é uma coisa que ouvimos ao longo desses anos, tanto. E eu já cheguei a falar aqui algumas vezes. O engraçado é que falamos. E, infelizmente, as situações que a gente não entende, acontece. Onde está a santidade? Onde está a santidade? Mas está exatamente por não sabermos, por não nos conhecermos, por não sabermos o quanto nós dependemos do Senhor. Como nós somos frágeis, nós somos fortes sim. Se precisar uma mulher trabalhar para criar 10 filhos, ela trabalha. Se precisar que uma mulher, a hora que ela fica viúva, ela vai ficar viúva e ficar sozinha, ela vai ficar. Não é o que acontece com os homens, na sua grande maioria. Mas as mulheres, ela tem força. Como nós lemos no começo, a mulher ela tá inserida em várias coisas da sociedade. Ela está inserida em várias funções dentro da igreja. Às vezes, acho que é o pastor que tem trabalho porque ele não sabe o que fazer com as mulheres que querem fazer alguma coisa. E homens que não quer fazer, mas está lá as mulheradas lá, quer fazer. Não é assim? A mulherada quer fazer. Precisamos nos valorizar. Primeiro eu amo o Senhor, eu me amo. E depois eu amo o outro. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir amar o outro.
Eu preciso me amar. Primeiro, eu respeito e obedeço ao Senhor. E eu respeito a mim mesma, para depois respeitar o outro. Nós queremos as coisas lá começando do fim para o começo, mas não é, tem um começo. Tem um começo. E esse princípio é Deus. O princípio da obediência é o temor a Deus. Está faltando Deus nas mulheres. Está faltando Deus nas mulheres. E a gente está vendo essas situações aqui acontecendo. Gente, nas escolas públicas, eu já vou para lá, Nádia. Nas escolas públicas, eu vou ter que parar, tá? Mas nas escolas públicas, nós estamos vendo crianças pequenas de primeiro ano, gente. Primeiro ano. Sensualidade à flor da pele. Umas conversas que você, assim, não é para aquela idade. Você não entende que é para aquela idade. Os inspetores, eles estão... Vocês orem pelas escolas quando vocês estiverem em suas orações. Orem pelas crianças. Porque elas estão sendo afligidas com imagens, com novelas. Gente, eu fui viciada em novela. Eu fui viciada. Eu não saía da televisão, eu não perdi o próximo capítulo da novela. Se estivesse no final, podia acontecer até um casamento, eu não ia. Era de manhã, de tarde, de noite. Eu às vezes falo lá no curso, pastor, que o senhor já me visitou quando eu era nova convertida, e eu com a televisão ligada ainda falava para ele, é pecado, pastor, ver novela? E ainda tinha cara de pau de ficar perguntando. É pecado? Ah, é. Nós estamos vendo crianças com corpo de moça, adolescente. Sabe por quê, amadas? Porque elas estão assistindo aquilo que você está assistindo e está instigando os hormônios dela. Isso é verídico. Os médicos já constataram isso. As meninas estão mais precoces pelo que elas veem. Não tem nada a ver. Nada a ver. E aí, a Nancy diz aqui, né, eu vou tentar só terminar uma parte. Nem eu nem Nancy tínhamos ideia da infinidade de problemas, feridas, traumas físicos, mentais e morais que afetavam o senso da singularidade das mulheres. Desde do machismo, do autoritarismo, das ações do homem sobre a mulher. Várias coisas aconteceram durante esse decorrer desses anos. E hoje temos uma sociedade onde a mulher está sendo banalizada. Mulher virou cachorra. Forte, né? Mulher virou cachorra. Em músicas. Mulher agora as mulheres prestam atenção nas mulheres, porque os homens já estão tão enjoados de ver o que está vendo, que eles já nem olham. Mulher presta atenção. Banalizado. Isso porque, infelizmente, está faltando Deus. E aí vem uma pergunta. Será que Deus se importa comigo? Muitas dessas mulheres fazem essas perguntas, gente. Você já fez essas perguntas a você? Pensa aí. Será que Deus se importa comigo? Quando eu estou sendo espancada, quando eu estou sendo ridicularizada, quando eu estou sendo maltratada. E maltratado não é só fisicamente, mas verbalmente. Às vezes você dá uma surra em alguém só com as palavras. Dá uns tabefes assim que você nem sabe de onde veio, só com as palavras. Será que alguém se importa comigo? Será que alguém está se importando com a minha situação? Eu mesma devo me importar? Se Deus ou outras pessoas se importam comigo? E é lindo quando nós vamos em Isaías 49. Beleza. Tá bem aí? Tá. 49, 13, 16. A 16. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra,
E vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecera. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não há compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. E em Salmo 139, 15, 16. A 16. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão para mim são e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Isso é o que nós devemos pensar. Quão preciosos. Senhor, obrigado, porque o Senhor pensa isso de mim. O Senhor pensa isso de mim, eu sou amada. Irmã, você é amada. Você sabia que você é amada? Que o Senhor te amou. Que a misericórdia dele renova-se a cada manhã. Que hoje pode estar difícil, mas amanhã é melhor. Creia que o dia de amanhã pode ser melhor. Não é porque muda algo, mas é porque o Senhor, Ele vai estar em você. É tão maravilhoso de saber que eu sou tão especial para o Senhor. Eu posso não ser nada para ninguém, mas eu sou para Deus. Você já imaginou isso, que você é para Deus? Você pode, nesse momento, não ter o amor das pessoas na sua casa, mas você tem o amor de Deus. Você pode estar sendo incompreendida lá na sua casa, mas o Senhor, Ele te fez e Ele compreende você. Ele entende melhor do que qualquer um, porque foi Ele que te criou. Ele sabe esses curtos-circuitos que está aí na sua cabeça. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe aquelas coisica de mulher. Sabe coisica de mulher? Ele sabe. Ele sabe como tratar, Ele sabe como ir, Ele sabe como fazer, Ele sabe como direcionar. Ele sabe como te purificar, Ele sabe como te deixar santa. Santidade não é coisa do passado, santidade é atual, santidade é agora. Você pode ser uma mulher totalmente realizada no Senhor. Você sabia disso? Sabia que a sua satisfação ela está plena em Deus? Você sabia que o Senhor, Ele amou tanto, tanto você, que Ele foi e deu o Filho dEle para morrer por você? E falamos tanto esse versículo, aliás, acho que é um dos primeiros depois do Salmo 23 que a gente decora. Mas será que a gente lembra dele? Alguns dias atrás eu falei para uma irmã, lê o Salmos 23. Salmos 23, ele é maravilhoso. Ele é profundo. É poderosa essa palavra de Deus. Lê lá. O Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar. Não vai faltar alegria, também tristeza, né? Não vai faltar o dinheiro, também não vai faltar a falta do dinheiro. Não vai faltar eu ter doença e não ter doença. Não vai faltar, gente, não falta. Nós estamos desse mundo, mas desse mundo não somos, mas estamos nele. Então nós vamos passar por um monte de coisas aí. Ai, mas eu sou filha de Deus. Eu sei, eu também. Eu também. A enfermidade a gente leva para o diabo, né? Não, às vezes a gente fica enfermo mesmo. Precisamos começar a abrir os nossos olhos. E precisamos começar a ver a palavra do Senhor como vida. Vida em nós. Não é a palavra para sermos apenas lida, mas vivida.
Nós precisamos começar a viver, saber que alguém se importa comigo. Quem? Deus. E eu mesmo devo me importar com Deus? Sim. Tem mulheres que não tiveram um pai presente e elas têm uma dificuldade imensa de enxergar Deus como pai. Irmãos, como é difícil quando pegamos uma irmã que ela vira para nós e ela fala que ela não sabe como adorar a Deus. Ela não sabe como se achegar ao Senhor porque ela não teve um pai presente. Ela não teve um pai que deu um colo, ela não teve um pai que deu uma palavra de incentivo, um pai que ensinou, um pai que deu um beijo, um pai que acarinhou, um pai que incentivou, um pai que elogiou. Às vezes nós pais queremos tanta perfeição nos nossos filhos e esquecemos que eles passam pelo mesmo processo que nós. É a mesma coisa. Às vezes nós vemos os jovens aqui faz determinada coisa e nós somos o primeiro a apontar o dedo antes mesmo de nós pegarmos e trazermos esse jovem para nós e mostrar: existe um Deus que é com você. Quantas vezes, irmãos, nós temos mulheres dentro desses cursos, para a honra e a glória do Senhor, foram restauradas na sua singularidade com Deus. Tantas vezes Satanás, ele coloca, frustrações, situações, para que a gente não caminhe. Hoje eu compreendo a vida de um pastor muito melhor do que eu compreendia quando eu comecei essa caminhada. Como é difícil. Sabe uma outra coisa difícil? Não dá para ser 1000 ao mesmo tempo, porque onisciente é só Deus. Só Deus. Nem o diabo é. Ele precisa de todos os demônios para estar lá, fazendo as coisas no lugar dele. E às vezes a gente vê pessoas e a gente quer tanto fazer. Acha que vamos aqui, vamos ali, vamos fazer. Nanana. Daqui a pouco esqueceu. Meu Deus, não deu para ir para aquele dali, não deu para ir ali. Mas a vontade, a necessidade que a gente sente no coração é abraçar, é poder fazer. Enxerga, Deus existe, Deus é Deus e Ele sempre vai ser. Não importa o que Satanás faça, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Nós estamos precisando começar, irmãos, a enxergar o outro com amor e misericórdia de Deus. Irmãs, enxergue a sua irmã do lado com a misericórdia de Deus. Estende a mão para ela quando você vê ela precisando, mas não venha colocar e julgar ela por aquilo, porque o que ela está passando, você pode estar passando em outra área. Nenhum de nós está escape. Nós sempre estamos achando que nós estamos em pé e nunca vai cair. Sabe por que os adultérios estão tanto acontecendo na igreja? Porque os homens falavam assim: eu sou crente, eu posso ir, posso fazer, não vai acontecer nada comigo. Caíram. Mulheres, quando você verem homens muito carinhosos, palavrinhas muito doces, cheio de compreensão. E cadê o marido? O marido não está perto? Foge. Tem uma coisa que o pastor Rui ensinou aqui há muitos anos, e ele sempre fala, ele sempre repete. Ele fala assim: quando você vê o pecado, corre. Mas não sei o que acontece, a pessoa fica. Não quer correr não, quer ficar. Aí resiste, e aí cai. O povo está querendo ser Deus. Acho que é isso, né? Vamos lá. E aí o nosso tempo acabou. Mas eu quero dizer algo para você. Deus ama as mulheres, somos sua criação, e cada mulher foi criada especial. Ela se importa tanto com você particularmente, ele, né? Quanto com todas as demais mulheres. Eu quero terminar, gostaria de orar. Eu quero dizer algo a vocês assim. Não há razão que a impeça de vir a ser tudo que Deus planejou que você fosse. Você pode ser tão grande quanto qualquer herói ou heroína da Bíblia. Mas existem obstáculos que terá de superar como eles fizeram. Porém, se você é totalmente convicta, de coração, de que Deus a ama, nada poderá impedi-la de atingir os propósitos divinos da sua vida. Vamos orar para que essa semana, né, o Senhor fale conosco, mulheres. Com vocês, homens.
Do que precisamos? Do que realmente estamos precisando? Qual é a situação que Satanás tem afligido a minha vida? E tem dilapidado a minha singularidade? Tem destruído aquilo que o Senhor tem para fazer? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos nesta manhã. Obrigado. Obrigado pelo teu agir. Pelo Espírito Santo teu, Senhor, que nos conduz. Pai, que nesse domingo nós possamos estar, Senhor amado, com as nossas mentes, Senhor, renovadas em Ti. Com os nossos ouvidos destampados. Com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. E que possamos durante essa semana, Senhor, deixarmos que o Senhor trabalhe em nós. Nos leve, Senhor, às águas profundas. Nos leve, Senhor amado, a um entendimento maior de quem é o Senhor para nós. Sem máscara, sem fingimento, sem nada, Senhor. Nus, como Adão e Eva eram, no jardim do Éden. Nus diante de Ti. Nos colocando diante do Senhor, nus, para sabermos o que o Senhor quer tratar conosco. Com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém?